Olá, seja bem-vindo. O assunto do vídeo de hoje é como modelar relacionamento entre itens em UML. Nós vamos ver tipos básicos, notações, simbologia e vamos tratar de alguns exemplos para você ter uma boa compreensão do assunto. Em vídeos anteriores, nós já vimos o que é o UML e também vimos diagramas de classe. Agora nós complementamos essa informação com a questão dos relacionamentos. Eu sou o professor André Vienes, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicado. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os relacionamentos modelados em UML. Nós vamos entender o que eles são, vamos ver os tipos, a simbologia e vamos tratar alguns exemplos desses relacionamentos. Em primeiro lugar, o que é um relacionamento para que a gente possa modelá-lo em UML? Relacionamento é uma conexão entre itens. Para ficar mais fácil no vídeo, eu vou assumir que os itens são classes. Poderiam ser outras coisas, mas apenas para a gente ter um pouco mais de facilidade e porque nós acabamos de ver diagramas de classe, a maior parte dos nossos trabalhos nesse momento estão envolvendo classes, vamos pensar que os itens são classes, mas não estamos restritos só a isso. Quando houver um outro tipo de item, eu comento. Nós vamos então tratar de 4 tipos de relacionamentos. Vamos chamar assim 4 tipos principais, os mais utilizados. Os relacionamentos que nós vamos estudar são a generalização, a realização, a dependência e a associação. Acompanhe os slides. Você vê aí no slide 6 tipos de relacionamentos. Para conectar os itens no diagrama UML, nós vamos usar linhas. Essas linhas podem ter adornos, que vão nos indicar detalhes ou especificar qual é o relacionamento entre os itens. Muito bem. Para que fique mais fácil você me entender, as linhas 1 e 4, a primeira e a quarta linha, eu vou dizer que elas terminam numa seta. As linhas 2 e 3, a segunda e a terceira, eu vou dizer que ela termina num triângulo aberto e a quarta e a sexta em um losango, aberto no primeiro caso, fechado no segundo. Aí fica mais fácil você me entender. A primeira linha, uma linha sólida, indica uma associação entre itens ou entre classes. Se essa linha tem uma seta, como é o caso do primeiro exemplo aí, esta associação é direcionada. Então há uma direção, essa associação funciona de um lado para o outro, mas não necessariamente ela tem o inverso. No segundo caso, uma linha sólida com o triângulo aberto, nós indicamos a generalização. Então nós estamos aí indicando um processo de herança, de derivação. A generalização, se você vê das classes filhas para a classe pai, e a derivação, se você está enxergando o processo na direção contrária. Em seguida, nós temos uma linha tracejada com o triângulo aberto. Nós estamos indicando, nesse caso, uma realização, ou se você quiser chamar assim, uma implementação. Então nós estamos indicando que um certo item implementa, ele de fato realiza as responsabilidades de outro. Em seguida, nós temos a linha tracejada com a seta aberta. Ela indica uma relação de dependência entre itens. E nós temos no final 2 notações que temos a linha indicando relacionamento e um losango aberto ou fechado. No caso do aberto indica uma agregação e no caso a generalização é o relacionamento que você encontra no processo de herança, processo de derivação de classes. Generalização estabelece um relacionamento do tipo E1. A classe mais especializada é um do tipo da classe mais genérica.
Você vê que nós podemos ter herança simples, como é o caso do diagrama que você vê à sua esquerda, e nós podemos também ter o caso da herança múltipla, é o diagrama que você vê à sua direita. No caso da herança simples, uma ou mais classes têm apenas um único ancestral. Ela é derivada, ela herda de uma única classe. No segundo caso, na herança múltipla, duas ou mais classes são a base para que se derive, para que se faça uma classe filha. Você já sabe que no Java o mecanismo de herança múltipla não existe desta forma, nós podemos chegar muito perto dele, mas desta forma não existe. Cada classe em Java tem exatamente uma superclasse, ou seja, no Java temos o mecanismo de herança simples. Em outras linguagens, como C++, podemos ter herança múltipla. Então você agora já sabe, em UML, como você modela o relacionamento de generalização, usando aí uma linha sólida e um triângulo aberto do lado das classes mais gerais. Vemos agora no slide o relacionamento de realização, que indica a implementação de responsabilidades de uma classe, interface ou outro item. Você vê aí no seu diagrama, à sua esquerda uma interface e à sua direita uma classe, colocada aí na notação mais resumida, só o nome da classe, que faz a implementação, ou seja, a interface à sua esquerda define as operações e a classe à sua direita realiza, implementa, codifica estas operações. Você vê embaixo uma outra forma de fazer o mesmo tipo de indicação, dizendo que a classe oferece a interface que ela implementa. Dependendo de como você modela, dependendo da sua prática, você vai preferir o primeiro caso ou o segundo. Mas de toda forma nós estamos indicando aí um relacionamento em que um item implementa a responsabilidade ou parte das responsabilidades de outro. Temos agora o relacionamento de dependência, que pode ser unidirecional, é o caso mais comum, ou também pode ser bidirecional. A dependência indica uma relação de uso entre as classes. Então, olhando aí no slide, vendo os diagramas, no caso à esquerda, você vê que a Certificate Factory depende de Certificate. Ou seja, uma fábrica de certificados usa a classe certificado, porque ela vai produzir objetos desse tipo, provavelmente. Então você tem uma relação de dependência. Neste caso, não há uma hierarquia clara entre as classes. Não há uma relação de herança, por exemplo. O que nós estamos dizendo aqui é que existem duas classes, a Certificate Factory e a Certificate, e que uma depende da outra. Neste exemplo, Certificate Factory depende da existência de Certificate, para que ela possa trabalhar. Então, ela usa a classe Certificate ou como parâmetro de métodos ou argumento, alguma coisa desse tipo, para que consiga fazer o seu serviço. No segundo exemplo, à direita da sua tela, nós temos aí um diagrama um pouco mais sofisticado. Nós temos a classe Front Controller, que depende de uma interface e command. Então, para que Front Controller possa fazer o serviço dela, ela tem uma dependência em relação a essa interface. E da Front Controller é derivado a classe Controller, uma classe aí que provavelmente vai fazer de fato a implementação, e ela depende então de uma realização da classe iCommand, que é justamente SaveEmployee Command. Então você percebe o seguinte: as classes mais acima no diagrama são provavelmente uma classe abstrata que depende de uma interface e a derivada depende de uma implementação dessa interface. Você vê aí que SaveEmployee Command é uma realização de command
e que controller depende da Save Employee Command. Você vê então que consegue relacionar as classes conforme os diversos tipos possíveis aí. Vamos então para o próximo relacionamento, uma associação. É um relacionamento estrutural entre objetos. Eu não tenho novamente uma hierarquia, não há um objeto que é mais importante, que é base para construir o outro. São objetos, são classes aí que têm a sua independência, mas que eu preciso navegar entre os objetos. Nós estamos, por exemplo, com a classe Writer, escritor, e a classe Document, documento. Escritor tem vida própria como objeto, Document também tem. Então são classes que vão gerar objetos que a princípio são independentes. Mas há um relacionamento, alguém escreve o documento e o documento é escrito por alguém. Você vê na parte inferior do exemplo, agora nós estamos criando um objeto, o escritor John, o John Writer, e que escreveu um rascunho e que escreveu o documento principal. Então você vê aí na UML este modelo descrito como uma associação entre as classes Writer e Document, e também uma associação entre os objetos. De um lado, o John Writer, e do outro lado, o Draft Document e o Master Document. Com isso, nós podemos indicar a navegação entre objetos, nós podemos indicar esse tipo de associação. Ela é um pouco aberta, ela é bastante genérica. Às vezes você precisa indicar uma associação um pouco mais específica. Veja agora no slide associações um pouco mais específicas. Nós falamos agora da agregação e da composição. Em ambos os casos, nós estamos falando de uma modelagem do tipo todo-parte. Então, uma das classes é o todo, é a classe maior, e ela é composta de partes. E essas partes também são classes. Mas há uma diferença entre a composição e a agregação em relação ao quanto forte é essa associação. Vamos aos exemplos aqui no slide. Nós temos uma classe carro e está agregado a ela uma classe motor, engine. São classes que a princípio são independentes, mas um carro precisa de um motor. Só que esse motor não tem uma relação, por exemplo, de tempo de vida igual ao carro. Eu posso tirar o motor do carro, posso deixá-lo num canto, posso fazer outra coisa com o carro. Em termos de programação, o objeto da classe carro pode deixar de existir e o objeto da classe motor pode continuar lá sem nenhum problema. Mas, quando eu quero um carro completo, eu preciso do carro e do motor. Então, um atributo da classe carro é o motor. Então, é uma agregação. A classe carro tem como atributo, ela agrega a classe motor. Já no caso da direita, nós temos as classes prédio e a classe sala. Novamente, estamos falando de uma questão de todo-parte. Um prédio pode ter várias salas, pode ter uma ou mais salas. Esta associação é mais forte do que no caso anterior, porque não faz sentido ter uma sala que não está dentro de algum prédio, casa, enfim. Ou seja, quando um objeto em programação da classe prédio deixar de existir, todas as salas que estão nele também deixam de existir. Continua sendo uma relação todo-parte, mas muito forte. A composição nos diz que essa associação é muito forte e ela influi inclusive na questão de tempo de vida dos objetos que estão compostos aí. Nós vimos hoje o que são os relacionamentos entre itens de um projeto, nós vimos como modelá-los pela UML, vimos as notações para os principais tipos de relacionamento, vimos a generalização, a realização, a dependência e a associação, e ainda especificamos dois tipos de associação, que são a agregação e a composição. Vimos exemplos de cada um deles.
Se você quiser saber mais, eu estou deixando aqui no slide algumas referências. Eu preparei parte dessa aula em função do livro UML Guia do Usuário, segunda edição. Se você for procurar esta referência em específico, eu sugiro que você consiga o título em inglês. Há algumas falhas na tradução para o português e isso pode perturbar um pouquinho. E também deixei mais 3 links de fontes que eu consultei para preparar esse vídeo. No próximo vídeo, Design Patterns, uma introdução ao tema. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles, espero você no próximo vídeo.